Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui diariamente nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na primeira parte desta obra, que trata da doutrina, e no capítulo 6, cujo título é Doutrina das Penas Eternas. Hoje vamos entrar num novo subitem. Impossibilidade material das penas eternas. Item 18. Até aqui, diz Kardec, o dogma da eternidade das penas não foi combatido senão pelo raciocínio. Vamos mostrá-lo em contradição com os fatos positivos que temos sob os nossos olhos e provar-lhe a impossibilidade. Segundo esse dogma das penas eternas, de que é isso, não é? A pessoa errou, não adianta se arrepender, não adianta tentar reparar, porque isso não vale nada, vai sofrer por toda a eternidade por aquilo. Segundo esse dogma, a sorte da alma, ou seja, o destino da alma, está irrevogavelmente fixado depois da morte. É, pois, uma sentença definitiva, e isso é oposto ao progresso, não é? Então, uma vez que isso aconteça, acabou. O espírito não progride mais. Então, vai contra o progresso. Ora, a alma progride ou não progride? Aí está toda a questão. Se ela progride, a eternidade das penas é impossível. Pode-se duvidar desse progresso quando se vê a imensa variedade de aptidões morais e intelectuais que existem sobre a Terra, desde o selvagem até o homem civilizado. Vejamos. Isto é uma pergunta. Então, vamos repetir. Pode-se duvidar desse progresso quando se vê a imensa variedade de aptidões morais e intelectuais que existem sobre a Terra, desde o selvagem até o homem civilizado? Então, se existem essas discrepâncias, e Deus não é injusto, não vai criar um deste tipo e outro muito mais avançado, senão seria injusto. E se for injusto, não é Deus. É aquilo que vimos antes, não é? Então, ele os cria simples e ignorantes. Se um está num jeito, o outro está 5 degraus, 20 degraus acima, é porque já houve um progresso feito por aquele espírito durante um período de tempo. Então, quando se vê a diferença que representa o mesmo povo de um século para o outro, temos progredido, né? Século após século. Então, está aí, progresso, ele se realiza. Se admite que essas não são as mesmas almas, é preciso admitir, pois, que Deus criou almas em todos os graus de adiantamento, foi aquilo que vimos. Então, ele criou uma alma aqui bem simplesinha e outra já extremamente avançada. Justo isso? Não, não é. Se fosse assim, não seria Deus, que é perfeito, infinitamente perfeito em todas as suas características. Então, seria de admitir que Deus criou almas em todos os graus de adiantamento, segundo os tempos e os lugares, que favorece Deus algumas almas, ao passo que destina as outras almas a uma inferioridade perpétua, o que é incompatível com a justiça, que deve ser a mesma para todas as criaturas. Então, se não há justiça, não pode ser de Deus. Está errado isto. Tem que se fazer uma reavaliação e uma releitura.
Porque Deus não vai criar um sistema com imperfeições, com injustiças, em absoluto. Em absoluto. Ah, mas tem injustiça no mundo. Por causa da imperfeição humana, só por isso. Na medida em que os homens, que são os espíritos encarnados, progridem, vai ficando para trás. Todo o mal, todos os problemas, vai tudo ficando para trás, porque Deus não cria problema. Quem cria problema somos nós na nossa interioridade. Quando não formos mais inferiores, não criaremos tantos problemas para nós mesmos. Continua Allan Kardec. Já agora, terminamos então o item 18, vamos para o item 19. É incontestável, não podemos ir contra isto. O quê? Que a alma, atrasada intelectual e moralmente, como a dos povos mais atrasados, intelectual e moralmente, não pode ter os mesmos elementos de felicidade, as mesmas aptidões para desfrutar os esplendores do infinito que aquela alma na qual todas as faculdades estão largamente desenvolvidas. Então, aqui não tem muito a ver com o povo, tem a ver com o espírito e o quanto ele progrediu, não é? Porque um espírito avançado pode reencarnar num povo mais primitivo para ajudar os irmãos em missão. Não pode? Pode. Se, pois, essas almas não progridem, aqui ele está trazendo a hipótese, né, dessa teoria para mostrar o quanto ela não faz sentido, não é? Então, se as almas não progridem, não podem, nas mais favoráveis condições, gozar perpetuamente, senão de uma felicidade, por assim dizer, negativa, ou seja, o contrário da felicidade. Chega-se, pois, forçosamente, para estar de acordo com a rigorosa justiça, a esta consequência de que as almas mais avançadas são as mesmas que eram as atrasadas e que progrediram. Mas aqui tocamos na grande questão da pluralidade das existências. Como fazer esse progresso sem reencarnar, sem voltar para a carne. Então, chegamos a esse ponto, pluralidade das existências, ou seja, reencarnação, como o único meio racional de resolver a dificuldade. Aí eu preciso progredir, eu preciso de tempo. 80 anos é pouco, 95, 100, 110 é muito pouco tempo. Eu preciso de muito tempo. Preciso de recursos, preciso de tempo, preciso da paciência de Deus comigo. E Deus nos dá tudo isto. Ele, o Criador, perfeito, em tudo, no máximo. Inteligência suprema. Criou esse sistema para que nos desenvolvamos na melhor medida para a capacidade e as condições de cada um. Temos tempo? Temos tempo. Por quê? Porque somos imortais. Quando o filho pródigo, na parábola dos 2 filhos, ou parábola do filho pródigo, pede parte da herança, vai embora, o pai não exige, olha, se você não voltar em 6 meses, esquece que eu sou seu pai. Ele não impõe nenhum tipo de condições. Ele deixa que o filho vá buscar as experiências que escolheu e que depois aprenda com elas. E ele aprende, vê que foi uma péssima escolha, volta para o pai que o acolhe.
E é assim conosco. O que Jesus conta numa pequena história de um pai e dois filhos, Deus, o Criador, oferece as mesmas condições para nós, filhos imortais de Deus. Ah, porque tem o que não é imortal? Não, todos somos imortais, filhos de Deus. E Deus é eterno. Não tem início, não tem fim. E nós somos imortais. Temos início, mas não temos fim. Mas aqui tocamos na grande questão da reencarnação. Entretanto, faremos abstração da reencarnação e reconsideraremos a alma em uma só existência. Então, por quê? Porque ele quer mostrar o quanto essa teoria é inconsistente. Então vamos lá, vamos esquecer por quê? Porque essa teoria não é reencarnacionista, óbvio que não é. Então ele vai dizer, então vamos ver como uma única existência, o espírito tendo uma única existência. Onde isso nos leva? E aí vamos para o item 20. Eis como se vê tanto um homem de 20 anos, ignorante de instintos viciosos, negando Deus e sua alma, entregando-se à desordem e cometendo toda espécie de faltas. Lembra o filho pródigo. Entretanto, esse jovem se encontra em um meio favorável, trabalha, se instrui, pouco a pouco se corrige e finalmente torna-se piedoso. Não é um exemplo palpável do progresso da alma durante a vida? E não se vê em todos os dias casos semelhantes? Esse homem morre santamente em uma idade avançada e, naturalmente, a sua salvação está assegurada, pois ele se tornou um homem piedoso. Mas qual teria sido sua sorte se um acidente o tivesse feito morrer 40 ou 50 anos mais cedo, onde ele não tivesse todo aquele processo de amadurecimento e se transformado? Ele estava em todas as condições necessárias para ser condenado. Ora, uma vez condenado, todo o progresso estaria detido, teria parado. Eis, pois, um homem salvo porque viveu longo tempo, e que, segundo a doutrina das penas eternas, teria se perdido para sempre se tivesse vivido menos, o que poderia resultar de um acidente fortuito, ou seja, mesmo ao acaso. Desde que a sua alma pôde progredir em um dado tempo, por que não poderia progredir no mesmo tempo depois da morte, se uma causa independente da sua vontade lhe impediu de fazê-lo durante a sua vida? Porque Deus lhe recusaria os meios. O arrependimento, embora tardio, teria ocorrido a tempo. Mas, se desde o instante de sua morte uma condenação irrevogável o atingisse, seu arrependimento teria sido inútil pela eternidade e sua aptidão para progredir seria destruída para sempre. Ou seja, é sempre uma versão, uma outra versão de uma história triste, esta questão de penas eternas. Já viram? É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o livro dos Espíritos. Não, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.